Prevenir é melhor do que remediar. Certamente você já ouviu esse ditado. Como funciona esse conceito quando falamos da saúde? E por que é fundamental que o paciente também se envolva de forma consciente e responsável quanto a esse cuidado? Quem está em nosso estúdio hoje para trazer orientações para a gente é o médico cardiologista Paulo Alves. Doutor Paulo, sempre uma alegria recebê-lo. Tudo bem? Tudo bem, Lina Freire. Estamos aqui de novo para mais um bate-papo gostoso com a voz da comunidade, não é? Pois é, que bom, né? E doutor Paulo, eu começo perguntando, né, ao senhor quais são as etapas, né, os tipos de prevenção, especialmente na cardiologia. Didaticamente a gente divide em 4 tipos, mas para efeitos didáticos mesmo. Que é a prevenção primária, é quando você vai ao médico para fazer um exame de rotina e ele vai identificar condições de você que podem afetar a sua saúde e que obviamente você não sabia que elas existiam. É quando você descobre, por exemplo, que a sua dieta não é adequada, que você está acima do peso, você é sedentário, você está estressado. Isso a gente chama de prevenção primária. Isso vai levar a algumas alterações no seu estado de saúde. Então, quando você descobre essas alterações, seu colesterol subiu, sua pressão está alta, sua glicose subiu, como consequência desses fatores que eu acabei de falar, quando você descobre isso, você está fazendo a prevenção secundária. E a prevenção terciária é quando você interfere nisso, para interromper o processo, não deixar evoluir, ou em alguns casos até para reverter. Por exemplo, se você descobre que está hipertenso e começa a tomar medicamento e controla a sua hipertensão, você voltou com a sua pressão arterial para níveis normais, você reverteu aquela alteração que estava acontecendo. Essa é a prevenção terciária. E a quaternária é quando você vai intervir mesmo, é quando você já foi para cirurgia cardíaca, vai botar ponte safena, fazer angioplastia e coisa e tal. Isso aí não é o escopo da nossa conversa. Nossa. Pois é, doutor, é por isso que a prevenção primária é tão importante? É porque é uma forma de preservar o que é bom. Em geral, a gente nasce com saúde perfeita. Então, quando você faz prevenção primária, você está cuidando de preservar aquilo que está bom para não deixar deteriorar. É um princípio que se aplica a tudo na vida. Muito bem. Agora, muitos pacientes ficam incomodados com alguns médicos e muitas vezes até se recusam a voltar às consultas porque não querem seguir as recomendações de prevenção, né, doutor? Ainda tem muita gente que vai ao consultório médico, como vai à padaria ou supermercado, comprar alguma coisa pronta para consumir em casa. E se decepciona no consultório quando descobre que não é assim. Ele vai buscar o pão e volta com uma receita de como fazer o pão em casa. Em geral, o que o médico vai fazer no consultório é orientar a pessoa sobre o que fazer para cuidar da saúde. Você compra o pão na padaria, mas você o médico não tem como te emprestar, te dar ou te vender saúde. O que ele vai fazer é te dar as coordenadas, te dar o norte, as orientações, para você fazer o que você precisa fazer para ter saúde. E aí que está o problema, que as pessoas não estão esperando por isso, né? Doutor Paulo, e como que é possível desenvolver esse processo de conscientização para que as pessoas se responsabilizem mesmo pela própria saúde em vez de simplesmente terceirizar essa tarefa para o médico? Olina, isso é um problema. Eu estou há 28 anos pelejando com isso e tem alguns sucessos, mas muito mais fracassos. Até eu falo disso até como uma ponta de decepção. Exatamente por isso, porque meu trabalho no consultório, ele depende muito menos do que eu faço e muito mais da adesão da pessoa que está do outro lado da mesa. E, em geral, essa é uma dificuldade muito grande. Eu não vejo outra alternativa a não ser continuar insistindo na conscientização. Mas nós temos um agravante que o nosso mundo vem se transformando cada vez mais nos últimos tempos, num mundo muito descartável, em que a gente encontra tudo pronto. E isso, até inconscientemente, faz com que as pessoas esperem encontrar tudo pronto também para ela ter boa saúde. E não é mais assim. No passado, se tinha uma dúvida,
Você tinha que correr atrás, pesquisar, ir para a biblioteca, ler, não sei o que. Hoje você dá um Google, pisca na sua tela. Só que saúde não é assim, nós não vamos encontrar tudo pronto. Nós precisamos continuar cuidando da nossa saúde. Eu estou nessa luta há 28 anos, enquanto eu tiver saúde eu pretendo continuar, mas não é fácil, é uma tarefa difícil. Imagino. Doutor Paulo, nesta sexta, celebramos o Dia Internacional da Mulher. E eu queria aproveitar e perguntar o que o senhor destaca quanto à prevenção quando falamos da saúde da mulher. Aqui eu quero te pedir licença para gastar um pouco mais de tempo e pedir paciência aos ouvintes também. A mulher é tão diferente do homem que existem já nas especialidades subespecialidades voltadas para a mulher. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem, por exemplo, o Departamento de Cardiologia da Mulher. Mas por que isso? Cardiologia é cardiologia de todo mundo. Mas é que tudo que a gente fala de cardiologia, desde prevenção de doenças cardíacas, passando por manifestações clínicas das doenças, chegando aos tratamentos, às possibilidades diagnósticas de tratamento, tudo na mulher é diferente. Por exemplo, a gente sempre observou, desde que eu estou na cardiologia, eu sempre observei isso e os estudos corroboraram isso. As doenças cardíacas isquêmicas que levam ao infarto, elas acontecem muito mais tarde na mulher. Os exames diagnósticos de doença cardíaca na mulher, a gente tem que olhar, interpretar de uma forma um pouco mais atenta. Você tem muito mais exames falsos positivos em mulher do que homem. Olha. Quando você pede o cateterismo cardíaco para alguém, todo mundo assusta, não, cateterismo, vai para cirurgia, não sei o quê. Quando você pede é porque você tem indícios fortes de que tem doença obstrutiva de coronário. Tem coronária entupida. O povo fala veia entupida. Não, o nome correto é coronária, são as artérias do coração. Você tem certeza de que tem, você pede o exame para confirmar e eventualmente o exame mostra o resultado normal. Isso acontece muito mais na mulher do que no homem. Chega a 25% dos casos de cateterismo normais em mulheres que você tinha certeza que tinha doença cardíaca. Então, a cardiologia tem um olhar totalmente diferente para a mulher. Esse processo vem mudando ao longo do tempo, porque a vida da mulher também vem mudando. E por que o estresse é um fator, que pode desencadear aí vários problemas de saúde? Por que as mulheres têm sido realmente um alvo cada vez maior desse grande mal? Eu costumo dizer que o estresse é o grande vilão do século. Porque o que é o estresse? É uma condição em que meu organismo percebe algum tipo de ameaça à minha integridade e produz respostas a isso. Eu produzo respostas que me permitam lutar ou fugir. Lutar contra uma ameaça ou fugir dela. Quando isso acontece e é mantido regularmente, isso causa alterações no organismo que cronicamente vão produzir doença. Por quê? Quando eu me preparo para lutar ou fugir, as alterações que o organismo produz vão fazer a pressão subir, a frequência cardíaca subir, vai aumentar a produção de alguns hormônios, como cortisol, insulina. Eu vou ficar preparado para lutar ou fugir, vou ficar mais vigil. Só que eu estou exposto a uma condição de estresse que é diária, entra dia, sai dia, entra semana, sai semana. Então eu fico permanentemente nessa condição, preparado para algo que não vai acontecer. Isso obviamente, isso vai causar muitos danos ao sistema circulatório, por isso que o estresse é um dos maiores fatores de risco de doença cardiovascular. E o que está acontecendo com a mulher? O papel social da mulher vem mudando nos últimos anos. A mulher passou a competir com o homem no mercado de trabalho, de igual para igual, em algumas condições melhor do que o homem. E com isso ela está se expondo às mesmas fontes de estresse que antes ela não se expunha. Então ela está colhendo os frutos amargos do estresse que antes eram reservados aos homens. Aquilo que eu falei sobre a doença cardíaca na mulher acontecer mais tarde, vem mudando.
No passado, a gente achava que era algo relacionado com o perfil hormonal da mulher. No passado, não muito distante, raramente uma mulher infartava em idade fértil. Uhum. Aquilo era maravilhoso, como que Deus é sábio, né? Uhum. A mulher em idade fértil, ela vai ser mãe, ela vai gestar, vai procriar, vai ter filho, vai ter que cuidar do filho. Mas isso está mudando, e está mudando porque a mulher, ela não tem como abrir mão do seu papel social de mulher. Afinal de contas, só ela gesta, o homem não. Só ela amamenta, o homem não. Ela não pode abrir mão, prescindir dessa sua função biológica e social. Mas junto a isso, ela está assumindo atribuições, funções sociais que antes eram só os homens que assumiam. Então, com isso, ela está exposta a uma carga aumentada de trabalho, jornada dupla, tripla, e, obviamente, está pagando o preço disso. Doutor Paulo, a gente falava então, né, sobre essa questão da prevenção na área de saúde, falava um pouco também, né, do estresse como esse fator importante aí que pode desencadear vários problemas da saúde, e a gente falava sobre especialmente a saúde da mulher. E aí, voltando à prevenção, essa questão do prevenir, como que podemos comparar a manutenção de um carro, né, com a prevenção à saúde? Eu adoro essa conversa. Olha só, quando você compra um carro, você vem com o manual do proprietário, com as orientações sobre o que fazer para cuidar do carro, para ele durar o tempo que ele tem que durar. Ele foi concebido para durar um certo tempo. Um dia ele vai acabar, vai virar sucata. E o manual te orienta sobre como cuidar dele. Nós não trazemos do ventre materno um manual do proprietário. Não existe um manual dizendo o que fazer para cuidar desse organismo para que ele dure o tempo para o qual ele foi concebido. Só que a medicina está escrevendo esse manual. Nós estamos escrevendo um manual, e é um manual customizado, personalizado, individualizado. Quando você vai ao consultório fazer um check-up, começa lá da prevenção primária, que nós falamos no início da conversa, e que o médico vai identificando qual que é a sua condição, o que você precisa fazer para melhorar a sua saúde, para preservar a sua saúde, para não adoecer. O que ele está fazendo? Ele está escrevendo o seu manual. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, até a propósito da pergunta que você fez anteriormente. As pessoas precisam levar a sério isso. O médico lá no consultório não é o seu amigo da resenha depois da pelada, o seu amigo de boteco que senta com você sexta-noite para tomar uma, a tia do zap, o fofoqueiro da esquina que está te falando para fazer isso ou aquilo porque ele acha que é bom. Não. O médico está se baseando em estudos, em informações científicas que foram produzidas em estudos. Eu vou te contar uma historinha rapidinha. Na década de 40 do século passado, começou um estudo numa localidade chamada Framingham, estado de Massachusetts, perto de Boston, nos Estados Unidos. Chama Estudo de Framingham, por causa dessa localidade. Por que isso começou? O presidente dos Estados Unidos morreu, teve uma morte secundária em insuficiência cardíaca e AVC. O Franklin Delano Roosevelt. Isso desencadeou na comunidade científica a necessidade de estudar, de entender por que as pessoas adoecem do coração. Esse foi o pontapé inicial. Foi daí que começou a surgir tudo que nós conhecemos hoje sobre colesterol, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade. Os estudos continuam, outros fatores de risco vêm sendo incorporados. Mais de 1000 estudos já derivaram desse estudo aí. Ultimamente, né, nós chegamos à conclusão que estresse e depressão fazem muito mal à saúde cardiovascular. E ultimamente nós tomamos conhecimento também, a partir desses estudos, que as práticas espirituais, a atividade espiritual também contribuem com a saúde. Então, não é sensato simplesmente ouvir o que o médico fala no consultório e ignorar. Ele tá te dando informações científicas, ele não está tirando aquilo da cabeça dele. Aquilo é ciência a seu serviço.
Muito bem. Agora, o senhor mencionou a questão do lado espiritual. Eu queria falar melhor sobre isso. Queria que o senhor esclarecesse para a gente por que você sempre menciona, né, a espiritualidade como um fator de cuidado com a saúde. Isso é uma coisa relativamente nova na medicina, e isso deriva do fato de que estudos observacionais começaram a identificar que pessoas que têm práticas espirituais têm mais saúde. Desses estudos observacionais surgiu os estudos de associação, que comprova que isto está associado com aquilo. Então já é consenso, a gente não tem mais dúvida de que as pessoas que praticam uma religião, que têm uma atividade espiritual, que têm uma prática espiritual, elas têm mais saúde. E quando elas adoecem, elas se recuperam mais rápido. O mecanismo que está por trás disso é um desafio, ainda não está comprovado. Mas não é difícil a gente fazer inferências. Não é difícil a gente sacar o porquê que isso é bom. Vamos pensar algumas coisas. O que a religião te estimula a fazer? A religião te estimula práticas a desenvolver práticas de amor, de caridade, de ajuda ao próximo, de ajudar o outro. A religião te estimula a perdoar. Vamos pensar só nisso aqui por enquanto. Quando você é estimulado a amar o outro, isso cria em você um ambiente favorável ao querer bem. Isso desencadeia respostas fisiológicas no seu organismo de produção de substâncias que levam ao bem-estar. As pessoas que amam, elas têm um nível de secreção de substâncias que levam ao bem-estar aumentado. Quantas vezes você já não viu brincadeiras do tipo, você vê, fulana tá feliz, alegre, sorridente, deve estar amando, deve estar namorando. É real, é verdade. Agora, vamos levar isso para o amor na sua dimensão maior. Que é o que a religião ensina. Quando a prática religiosa, quando os estudos religiosos, quando os líderes religiosos te estimulam a perdoar, o que está fazendo? Qual que é o papel do perdão na minha saúde? Se eu tenho um problema com você e você me fez um mal e eu fico com raiva de você, se eu não te perdoar, toda vez que eu me lembrar disso, eu vou reviver tudo que eu vivi naquele momento, quando o fato aconteceu. E todas as alterações ruins que aconteceram no meu organismo quando eu estava com raiva, vão acontecer de novo. Por outro lado, se eu viro a página, se eu sou capaz de perdoar, isso não vai mais ser um fantasma na minha vida. E as religiões estimulam isso. Tem um estudo de uma psicóloga da Faculdade de Santo Amaro, eu me esqueci o nome dela agora, mas eu li, é uma tese de mestrado, que ela estudou isso. Pessoas mais propensas ao perdão são pessoas que têm mais saúde. Então, quando você analisa tudo o que acontece no ambiente, no âmbito de uma prática religiosa, o que você está fazendo? Você está tomando atitudes anti-estresse, atitudes que combatem ao estresse. O que você faz na igreja durante 1 hora quando você vai à missa? Você não está preocupado com as contas a pagar, com quem te fez raiva, com o dinheiro que está curto, com seu chefe que te chamou a atenção. Você está concentrada, você está em sintonia com o ser superior que nós cristãos reconhecemos como Deus. Sim. Porque nós não nos bastamos fisicamente, nós temos necessidade dessa transcendência com o ser superior. E o que você faz quando você está na igreja durante 1 hora, na missa ou no culto, no caso dos evangélicos? Você está desligando do mundo e você está praticando o relaxamento, que é uma medida anti-estresse. Então, quando você olha tudo isso, assim, eu precisava de um dia inteiro para falar disso, para conseguir esgotar todo o assunto. Mas, em resumo, quando você olha tudo isso, você chega à seguinte conclusão. As práticas religiosas, elas são, na verdade, atividades anti-estresse.
Ou seja, ter fé é, antes de mais nada, uma questão de inteligência. Que lindo, perfeito. Doutor Paulo, mais uma vez, eu quero agradecer, viu, a presença, as orientações tão importantes. Muitíssimo obrigado. Mas já o senhor acabou? É sempre bem-vindo. Acabou, infelizmente, passou rápido, mas o senhor volta numa próxima, viu? Obrigada. Eu volto, tô pronto. Nós conversamos com o médico cardiologista Paulo Alves.